dizendo que hoje, 1 de setembro, os educadores e os professores regressam às escolas depois de umas merecidas férias. Para muitos professores, foram férias curtas, pois inesperadamente foram chamados, como se sabe, e a FENPROF tomou posição, a serviço de exame, alguns tendo de interromper o necessário tempo de descanso ou tendo de preparar em julho e agosto o ano letivo que agora se irá iniciar, portanto, no mês de setembro, e que só mais tarde, como ultimamente tem acontecido, se confirmaram as normas da organização desse ano letivo. Era bom que essas normas se conhecessem a partir de abril-maio, para que pudesse com o tempo o ano ser preparado, como sempre, infelizmente, como ultimamente, só em julho é que se soube exatamente como é que seria. Chegando às escolas, os docentes irão reencontrar, e isso está a acontecer a partir de hoje, os problemas de anos passados. Difíceis condições de trabalho, horários com abusos e ilegalidades que já se arrastam há muitos anos, exigências que por vezes vão bem além do conteúdo funcional da profissão e que quase sempre impõem horas de trabalho que ultrapassam e muito os limites que a lei estabelece. Consigo, os professores continuarão a carregar o legítimo e justo descontentamento de quem não vê respeitada a profissão e, pelo contrário, a vê desvalorizar-se. Este é, de forma destacada, este problema da desvalorização da profissão, motivo para o afastamento de muitos docentes e, principalmente, para que os jovens não optem pela profissão docente. O tempo que temos pela frente, como reafirmamos no nosso Congresso e continuamos a reiterar, também terá de ser tempo dos professores. E as políticas do Governo não poderão continuar a ignorar essa questão. E os professores, e esse tempo que é indispensável que seja finalmente assumido pelo Governo. Nesse sentido, a FENPROF propôs ao Ministério da Educação, no passado dia 4 de julho, a assinatura de um protocolo que preveja a realização de processos negociais ao longo da legislatura, orientados para a revalorização da profissão e da carreira docente. O Orçamento do Estado para 2023 já terá de prever as primeiras medidas, não sendo tolerável que continuem a ser adiadas. Ou seja, um protocolo que a FENPROF pretende que se estenda ao longo da legislatura, mas que não é para começar, em termos das medidas concretas, em 2025 ou 2026, tem que ser já contemplado no Orçamento de Estado que vem o início dessas medidas, nomeadamente aquelas que têm a ver com a valorização material das carreiras. É necessário contar integralmente o tempo de serviço prestado pelos professores, um problema que se arrasta e que penaliza e de que forma os professores na carreira. É necessário acabar com os bloqueios à progressão na carreira, desde logo as vagas. Como ontem a FENPROF informou, no comunicado que divulgou, com as vagas estabelecidas para este ano, aumentaram em 24,2%, ou seja, passámos de menos de 5 mil para quase 6 mil professores retidos no 4º ou no 6º escalão. Portanto, isto significa que são professores, alguns deles, sobretudo os do 6º, que já estão ali há mais de um ano, há 2, há 3 anos, a aguardar vaga para poderem progredir, muitos deles avaliados com muito bom ou com excelente, mas que, devido às cotas, desceram para bom e tiveram que ficar sujeitos às vagas, que continuam a fazer com que cada vez se acumulem mais professores nestes 2 escalões, muitos deles, pelos anos que vão ali permanecendo, deixando de ter qualquer possibilidade de chegar algum dia ao topo da carreira. E, portanto, aquilo que ontem tivemos foi, uma vez mais, uma demonstração de como, através deste regime de vagas, o Ministério da Educação continua a impedir que os professores progridam normalmente, ainda por cima, quando nós sabemos, e como sabemos também, que muitos destes professores, se o tempo de serviço lhes fosse contado, sobretudo os professores do 6º escalão, já estariam no topo da carreira. Dizer que outra das prioridades e que colocaremos nesse protocolo é a necessidade de aumentar os salários em linha com a inflação. Nós lembramos que desde 2009 para cá, os professores, como a administração pública de uma forma geral, tiveram uma atualização salarial de 3 décimos em 2020 e de 9 décimos este ano. A inflação hoje em Portugal já ultrapassou os 9% e, como sabemos, a tendência não é para reduzir, pelo contrário, é para aumentar, o que significa uma desvalorização brutal dos salários e, tendo nós, ou sabendo nós,
que o arrendamento de casa e que os combustíveis são dos bens mais afetados com a inflação que temos tido, ora, os professores são grandes utilizadores, quer da viatura para se deslocarem, quer de aluguer de casas, tendo em conta que são colocados muitas vezes a centenas de quilómetros de casa e, portanto, a inflação que sentem e o desgaste que sentem do seu salário, sentem de forma reforçada, de forma acrescida e que tem que ser devidamente tida em conta para o aumento dos salários que necessariamente terá de haver. É necessário, e também colocámos na proposta de protocolo, conferir o mínimo de justiça à avaliação de desempenho, começando, para já, por eliminar as cotas. É necessário rejuvenescer a profissão, deixando sair os mais velhos para a pré-reforma e a aposentação, e recuperando os milhares de docentes que abandonaram a nossa profissão, criando também condições para incentivar a procura pelos jovens. É necessário dar um combate efetivo e determinado à precariedade, em vez de a manter e até agravar com medidas avulsas, de mero efeito imediato, mas que não são mais do que isso. Por exemplo, exemplos disso, a renovação de contratos para horários incompletos, que nunca levarão à vinculação, precisamente por serem incompletos, ou o alargamento, bem mais recente, das chamadas habilitações próprias, que, como se sabe também, não sendo habilitações profissionais, até do ponto de vista legal, enfim, não é uma qualificação que permita o desempenho de funções docentes, nos termos da lei, mas que entre haver alguém que o possa fazer ou os alunos não terem aulas, a FENPROF admitiu excepcionalmente que pudesse recorrer-se às habilitações docentes, às habilitações próprias, mas recorda que esta é uma situação de extrema precariedade, quer em termos salariais, porque ganham ainda menos do que os outros colegas com vínculos precários, e também não dão qualquer direito a vinculação. Garantir também que os contratados a termo, conforme impõe a lei comunitária, não continuarão a ser discriminados, desde logo salarialmente. E aqui, recordando que passaram os 60 dias que a Comissão Europeia deu ao governo português para resolver o problema da discriminação salarial dos colegas contratados. Perguntámos ao Ministro o que é que tinha sido feito e se a setembro já irão pagar igual. A resposta do Ministro foi que estão a tentar negociar uma solução com a Comissão Europeia. Eu diria, e aliás dissemos ao Ministro, provavelmente estarão a tentar enganar a Comissão Europeia, fazendo parecer que acabou a discriminação, mas a discriminação só acaba quando, independentemente da natureza do vínculo, as pessoas ganharem da mesma forma. Limpar também é necessário uma panóplia de problemas que continuam a afetar grupos de docentes, muitos arrastando-se aparentemente por mera obstinação dos governantes, e são problemas que, no entanto, estão sempre na origem dos focos de descontentamento que aparecem e de insatisfação nas escolas e que são perfeitamente ultrapassáveis. Hoje, por exemplo, via na televisão, com grande pompa, o Ministério da Educação a anunciar o início da gratuitidade da frequência de creches, para alguns, não para todos, e não numa rede pública de creches como deveria ser, mas a anunciar a questão das creches. E lembrei-me logo, as educadoras de infância que trabalham nas creches, as creches não podem funcionar sem uma educadora de infância, não veio o seu tempo de serviço contado como deveria ser e, no entanto, a creche obrigatoriamente tem que ter uma educadora de infância. São pequenas coisas e há outros aspectos que não se percebe porque se arrasta, não se percebe porque não se resolve e que esperamos que este Ministério possa abrir para a solução a estas questões. Estas são algumas das medidas que o Governo não pode continuar a evitar. A dúvida é se no Ministério da Educação encontraremos disponibilidade, vontade política, que é importante, e autonomia, portanto, se temos um Ministério da Educação ou se vamos continuar a ter uma espécie de repartição de finanças, não é? E autonomia para assinar o protocolo que a FENPROF propôs. Lembramos, aliás, o Ministro que, tendo no programa do Partido Socialista e no programa de Governo a intenção de assinar um pacto com os sindicatos ou com as comunidades educativas, estranho seria que nem sequer um mero protocolo negocial quisessem subscrever. Vamos ver se vamos ou não ter no Ministério quem reconheça que este tempo tem de ser e é tempo dos professores, ou se, ao invés disso, continuaremos a ter quem prefira arrastar e deixar agravar os problemas, fazendo com que o tempo continue marcado pelo protesto e pela luta de quem não se pode contentar nem calar perante a exploração, os abusos, o desrespeito e a desvalorização.
De 16 a 19 deste mês de setembro, portanto, 16 a 19, o Ministro da Educação vai participar na Cimeira para a Transformação na Educação, que é organizada pela ONU. Entre outros temas centrais, a Cimeira irá debater a necessidade de os Estados reforçarem o investimento na educação e a urgência de tornar atrativa a profissão docente por via da sua valorização e da melhoria das condições de trabalho. A FENPROF, que participou de forma empenhada nas iniciativas, quer nacional, quer europeia, de preparação, espera que a Cimeira não se esgote nas palavras, mas tenha consequência nas políticas educativas nacionais, desde logo, e a começar no nosso país. Neste tempo, que terá de ser tempo dos professores, e repetimos isto para que fique claro e o Ministério ouça, é necessário que nas escolas sejam reforçadas as condições e os recursos para que todos os alunos possam aprender sem perdas que se tornem irrecuperáveis. É necessário que o Ministério da Educação respeite os professores que pretendem trabalhar, que estão disponíveis para trabalhar, que são qualificados para trabalhar, mas que por terem uma doença incapacitante devidamente comprovada e reconhecida pelo Ministério, terão, para tanto, de ser deslocados para a escola próxima da sua residência e ou local de tratamento. Portanto, não é aceitável que muitos destes colegas, cerca de 3.000, tenham sido empurrados pela tutela para a baixa médica, pela simples razão de a doença não escolher grupo de recrutamento ou idade e, por exemplo, a doença oncológica ter surgido num professor de filosofia, mas a escola só ter vaga para um doente oncológico de geografia. Isto não tem sentido nenhum, mas foi assim que o Ministério da Educação decidiu fazer. Os sinais que chegam do Governo não são animadores, é verdade. Só meio ano depois de expirado o prazo legal, saíram as vagas para progressão aos 5º e 7º escalões, que, como já disse, com o número de docentes retidos nos escalões anteriores, 4º e 6º, a aumentar 24,2%, sendo já 5.677 aqueles cuja progressão está bloqueada, boa parte avaliados com muito bom e excelente, portanto dispensados de vagas, mas tramados pelas cotas na avaliação. A precariedade agravou-se, com a renovação de mais de 1.100 contratos em horários incompletos e que não propiciam a vinculação. Em relação às habilitações para a docência, como já referimos, vivemos, por prolongada incúria de vários governos, um retrocesso de mais de 3 décadas com a recuperação e o alargamento das habilitações próprias a novas formações. Mas estes sinais não nos desanimam, nem fazem baixar os braços. Pelo contrário, exigem de nós, FENPROF, os seus sindicatos, os professores em geral, um esforço redobrado no esclarecimento e a mobilização desses mesmos colegas, dos professores e dos educadores, para a luta em defesa dos seus direitos, dos seus salários e de uma escola pública de qualidade inclusiva para todos e gratuita. Teremos em breve o Dia Mundial do Professor, 5 de outubro. É uma oportunidade não só de reafirmar as nossas reivindicações, como de apresentarmos as nossas prioridades para o próximo Orçamento do Estado, que à partida terá a sua primeira proposta no dia 15 de outubro, que o Governo apresentará na Assembleia, pelo menos até esse dia, e em que nem nos passa pela cabeça que continua a ser um orçamento feito para um país sem professores, para um país sem escolas, para um país sem necessidades na área da educação e que a questão de carreira, as questões dos salários e as questões da precariedade continuem a ser esquecidos e nós continuemos a ter cada vez mais de recorrer a pessoas que não estão habilitadas profissionalmente para dar aulas porque os outros já não querem vir para a profissão. Antes desse dia, antes de 5 de outubro, esperamos que seja possível assinar com o Ministro da Educação o protocolo negocial que permitirá estabelecer caminho para revalorizar a profissão docente, prevendo medidas para o curto prazo e outras para serem tomadas ao longo da legislatura. O Ministro da Educação afirmou e reiterou agora no passado dia 26 de agosto, na reunião que teve connosco, estar disponível para discutir esse protocolo na primeira reunião do processo negocial da revisão de concursos, o que vai acontecer na segunda quinzena, não mesmo no final, mas talvez na terceira semana de setembro. Estaremos atentos ao teor da proposta para os concursos, evidentemente, porque as questões da precariedade têm que ser resolvidas, mas não estamos de forma alguma disponíveis para admitir soluções que passem por pôr em causa o princípio da graduação profissional ou dos concursos nacionais, mas estaremos atentos ao teor da proposta, porque os concursos, como se sabe, é uma matéria de enorme sensibilidade para a vida dos professores e o futuro da escola pública, a sua estabilidade.
Mas também estaremos atentos à efetiva disponibilidade da tutela para um compromisso destinado a dar resposta aos problemas que têm vindo a desvalorizar a profissão, dando-lhes solução. É que os professores e educadores exigem medidas concretas e não só boas palavras. E concluo reafirmando aquilo que repetimos ao longo desta declaração: é tempo de ser tempo dos professores.